Gideão e os 300 fé chamado e vitória no Senhor. A narrativa de Gideão presente em Juízes 6-8 é uma das histórias mais marcantes do Antigo Testamento. Ela mostra como Deus escolhe instrumentos improváveis, derruba fortalezas inimigas, sem recursos humanos grandiosos, e prova que a verdadeira vitória vem pela dependência do Senhor, e não pela força do homem. Amigos e amigas, você está no canal Conexão. Ora aqui, estudamos as Escrituras Sagradas. Não esqueça de compartilhar a mensagem com seus contatos. Somos todos semeadores da palavra do Senhor. Passemos a nosso estudo chamado de Gideão, começo de uma mudança extraordinária, quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele estava malhando trigo no lagar, um lugar impróprio para essa atividade. Juízes 6, versículo 11. Isso simboliza o medo e a opressão que Israel vivia sob os midianitas. Ainda assim, Deus o chama com palavras surpreendentes. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6, versículo 12. Gideão não se via como valente, pelo contrário. Declarou ser o menor de sua família, pertencente à menor tribo de Israel. No entanto, Deus não vê como o homem vê. O exemplo de Davi em 1 Samuel 16 faz perfeita correlação com o chamado de Gideão. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, ele enxerga potencial, onde nós só vemos fraqueza. O chamado de Gideão nos lembra que o Senhor capacita os que escolhe e não escolhe os capacitados. Como Tomé pediu a Jesus que lhe mostrasse uma prova de sua ressuscitação, Gideão requer sinais de Deus para ele acreditar. Juízes 6, versículo 21. Diante da missão de libertar Israel, Gideão pede confirmação a Deus. Primeiro, oferece um sacrifício que o anjo consome com fogo. Mais tarde, pede os sinais da lã, uma noite com orvalho, somente sobre o velo, e outra noite com velo, e outra noite com o velo seco, e o chão molhado. Juízes 6, versículo 36. Esse pedido mostra sua fragilidade humana e necessidade de certeza, mas também nos ensina que Deus é paciente com nossa fé vacilante. Ele não rejeitou Gideão por sua insegurança, mas confirmou seu chamado. Isso nos lembra que podemos apresentar nossas dúvidas e pedidos diante do Senhor, e Ele responde com graça. A estratégia da vitória com 300 homens, segundo direção de Deus, para Gideão. Gideão reuniu 32.000 homens. Mas Deus considerou o número grande demais. Se Israel vencesse com tal exército, poderia atribuir a vitória à própria força. Juízes 7. Assim Deus reduziu os soldados em 3 etapas. Quem tivesse medo voltasse para casa. 22.000. Se foram dos 10.000 restantes, apenas os que beberam água de forma vigilante foram escolhidos. Os que sobraram formaram o exército com 300 homens. Juízes 7. A estratégia divina foi ainda mais surpreendente. Cada guerreiro recebeu uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha. À meia-noite cercaram o acampamento inimigo, quebraram os cântaros, ergueram as tochas e tocaram as trombetas. Os midianitas, tomados de pânico, se confundiram e mataram uns aos outros. Juízes 7. A vitória foi clara não pela espada de Israel, mas pela mão de Deus. A estratégia perfeita trouxe a vitória e a confirmação do propósito. Os midianitas foram derrotados de maneira sobrenatural. Israel, que antes vivia em medo, agora experimentava libertação. Gideão, o homem inseguro, se tornara líder de um exército reduzido, mas cheio da presença do Senhor. Essa vitória confirmou um princípio eterno: quando Deus age, a fraqueza humana se transforma em força e a limitação se converte em milagre. Como recebemos estas lições espirituais hoje? A história de Gideão e os 300 homens não é apenas um relato histórico, mas um convite à reflexão espiritual para a nossa vida. Entre as lições que podemos aplicar estão:
Deus nos chama apesar das nossas limitações. Ele vê em nós um propósito que muitas vezes não enxergamos. É legítimo apresentar dúvidas a Deus. A fé pode crescer mesmo em meio à insegurança, porque o Senhor é paciente. A vitória não depende de números ou recursos humanos quando confiamos no Senhor. Ele nos surpreende com estratégias que parecem loucura aos olhos humanos, mas são sabedoria divina. A obediência é chave. Gideão venceu porque seguiu à risca as instruções de Deus. Fé sem obediência não gera frutos. Somos vasos de barro que carregam a luz. Assim como os cântaros quebrados revelaram a tocha, precisamos nos quebrar diante de Deus para que a luz de Cristo brilhe em nós. 2 Coríntios 4, versículo 7. A narrativa de Gideão e seus 300 homens nos desafia a viver pela fé, não pelas aparências. Assim como Israel experimentou libertação, também nós podemos vencer nossas batalhas espirituais quando nos colocamos à disposição de Deus, confiando não em nossa força, mas em seu poder. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Esse trecho da estratégia é um dos mais ricos em simbolismo teológico. Preste atenção aos detalhes sobre o significado dos cântaros, tochas e trombetas, relacionando-os à vitória espiritual e à nossa vida de fé. A estratégia da vitória, cântaros, tochas e trombetas, pareciam pouco importantes. Quando Gideão se apresentou diante de 135.000 midianitas, com apenas 300 homens juízes. 8 parecia uma missão impossível. De fato, humanamente, não havia chance alguma. Porém, Deus dá a Gideão uma estratégia incomum que desafia a lógica militar e evidencia seu poder. A batalha era de Deus, o próprio Senhor coordena a ação. Cada soldado recebeu 3 elementos: um cântaro de barro frágil comum facilmente quebrado, uma tocha acesa dentro do cântaro, uma trombeta ou shofar em suas mãos. Juízes 7. O cântaro de barro é o símbolo da fragilidade humana. O cântaro representava a nossa condição humana frágil. Ele servia para esconder a tocha até o momento certo. Assim também, nós somos conforme Paulo ensina. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. 2 Coríntios 4, versículo 7. Somente quando os cântaros foram quebrados à luz das tochas, brilhou da mesma forma. Muitas vezes, precisamos ser quebrados em nossa autossuficiência para que a luz de Cristo brilhe através de nós. A tocha representa a luz de Deus, o Espírito Conselheiro enviado por Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João. Está escrito: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." A tocha escondida simboliza a presença e a glória de Deus. Enquanto estava oculta, nada parecia especial. Mas quando os cântaros se partiram, o acampamento inimigo foi iluminado por centenas de tochas. Isso aponta para a vida cristã. Quando somos quebrantados diante do Senhor, sua luz resplandece em nós. A vitória espiritual acontece não pelo brilho humano, mas pela luz de Cristo refletida em nossa vida. Mateus 5, versículos 14 a 16. A trombeta traz a promessa da proclamação da vitória. A trombeta, ou shofar, era usada em Israel para convocar o povo a anunciar guerra ou proclamar libertação. Nesse contexto, cada um dos 300 homens tocou sua trombeta, criando no inimigo a impressão de que um grande exército o cercava. O som das trombetas representa o poder da proclamação. Quando anunciamos a palavra e exaltamos o Senhor, o inimigo é confundido e perde suas forças. Salmos 47, versículo 5 e Josué 6, versículo 20. O impacto da estratégia. A glória é de Deus à meia-noite. O momento mais inesperado. O momento mais inesperado. Os soldados de Gideão quebraram os cântaros, revelaram a luz das tochas e tocaram as trombetas em uníssono. Juízes 7. E o resultado foi espantoso. Os midianitas ficaram em pânico e confusão.
Julgaram estar cercados por um exército imenso. Em meio ao terror começaram a lutar entre si e fugiram desordenados. Juízes 7. Assim, Deus mostrou que a vitória não vinha de espadas ou estratégias humanas, mas de uma manifestação de fé obediente. O que parecia loucura tornou-se a chave da libertação. Guardemos as lições espirituais desta estratégia. Somos vasos de barro frágeis, mas carregamos a luz de Cristo. Somente no quebrantamento, essa luz resplandece. A luz vence as trevas, assim como as tochas iluminaram a noite. A presença de Deus dissipa o medo e desarma o inimigo. O som da trombeta é nossa proclamação. Precisamos anunciar a vitória de Cristo. Declarar e encher o... Deus usa o improvável instrumento simples. Potes de barro, luzes e trombetas se tornam armas poderosas quando colocadas nas mãos do Todo-Poderoso. Ele pode e faz. Só Ele é Senhor em todo tempo, em qualquer lugar ou situação. Ele é Deus. Envie esta mensagem para todos os seus contatos. Curta o vídeo dando o joinha. Faça sua inscrição no canal. Agradeço com carinho por ficar até o final. Até o próximo vídeo. Faça um comentário para outras pessoas.